Olá, muito boa noite. Está começando mais um TVE Esportes, direto aqui do Morro Santa Teresa, ao vivo no canal 507 da NET e para todo mundo pelo nosso Facebook. E que jogo fez ontem o Grêmio, hein, gente? Mais um show da equipe de Renato, que aplicou 5-1 no time do Santos e pulou da 12ª colocação para o 5º lugar na tabela do Brasileirão. Isso que no meio da semana o Tricolor já tinha feito 5 no Cerro Porteño pela Libertadores. Já o Inter está a 4 jogos sem vencer e sem marcar gols. E a derrota para o Flamengo por 2-0 ontem deixou aí o time de Odair Hellmann pressionado para o Grenal deste sábado. E para falar sobre tudo isso, recebemos hoje aqui no estúdio um convidado muito especial, porque ele simplesmente foi o melhor jogador em campo ontem na Arena, fez 2 golaços, 2 verdadeiras pinturas, é o capitão do time e vive uma fase espetacular, a melhor da carreira. Sim, eu estou falando do volante Maicon do Grêmio, que antes de vir para cá ainda renovou o seu contrato com o Tricolor por mais 3 anos. Maicon, muito obrigada pela presença, é um prazer te ter aqui. Boa noite, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite. E também para falar das coisas do Internacional e dessa semana tensa aí de Grenal, o assessor do Conselho de Gestão do Colorado, Flávio Ordoc. Flávio, muito obrigada pela presença. Boa noite, Cris. Boa noite, Maicon. Boa noite à torcida colorada em especial. Obrigado pela oportunidade. É uma semana muito importante para a gente poder comunicar com o nosso torcedor colorado. E não esquece que tu, aí do outro lado da telinha, também é nosso convidado a participar aqui do TVE Esportes. Acesse as nossas redes sociais, tem o Facebook e o Twitter da TVE, ou manda a tua mensagem pelo nosso WhatsApp, que o número está aparecendo aí na telinha. Vamos começar então vendo os gols dos jogos da dupla no final de semana, começando pelo Inter, que foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo e voltou do Rio de Janeiro com derrota de 2-0. Já na Arena, mais uma goleada do Tricolor, dessa vez em cima do Santos por 5-1, com direito à atuação de luxo dos comandados de Renato. Confere aí. Durante o primeiro tempo, a principal arma dos dois times foi a bola na área. O Inter quase marcou 2 vezes de cabeça. Mas as melhores chances de abrir o placar foram do Flamengo, que fizeram Danilo Fernandes trabalhar. No segundo tempo, o Inter se fechou e o Flamengo veio para cima do Colorado. O rubro-negro criou boas chances com a bola rolando, mas o primeiro gol surgiu numa bola parada aos 26 minutos. Lucas Paquetá cobra na barreira e no rebote desfere um forte chute no ângulo da meta colorada. 1-0 Flamengo. Depois do gol tomado, o Inter tentou atacar, mas numa das investidas coloradas, o Flamengo contra-atacou, faltando 3 minutos para o fim do jogo. E numa jogada em que Everton Ribeiro conduziu a bola desde o meio-campo, ele mesmo chutou da meia-lua e fez o seu. Um belo gol. Final de jogo, Flamengo 2, Inter 0. O rubro-negro segue na liderança do campeonato com 10 pontos, enquanto o Inter está em 13º com 4. Jogando na Arena, o Grêmio enfrentou um Santos fechado na defesa no início da partida. As primeiras chances surgiram na bola parada. Até que aos 31 minutos, Maicon troca passes com Arthur e arrisca um chutaço da intermediária que vai no ângulo esquerdo da meta de Vanderlei. Um golaço que abriu o placar. 1-0 Grêmio. Mas a felicidade da torcida tricolor não durou 2 minutos. Em jogada pela esquerda, Jean Mota arrisca de fora da área. A bola desvia em Kahneman e morre no fundo das redes de Marcelo Groi, quebrando o recorde do goleiro do Grêmio, que ficou 866 minutos sem tomar gol. Tudo igual, 1-1. O tricolor passou na frente antes do fim da etapa inicial. Troca de passes pela direita, Léo Moura recebe e cruza para a área. Everton domina, puxa para a direita e chuta cruzado, deixando o seu. 2-1 Grêmio. O terceiro veio no começo do segundo tempo. Em cobrança de falta, Maicon manda a bola com efeito no canto direito de Vanderlei por cima da barreira e faz o segundo. 3-1 Grêmio. Aos 25, mais tricolor no ataque. Ramiro cruza para a área e André desvia de cabeça.
Luan se estica e serve o centroavante, que apenas tem o trabalho de mandar para o fundo das redes. 4-1 Grêmio. E fechando o placar, Everton serve Arthur na entrada da área. O volante puxa para a direita e chuta no canto de Vanderlei. Final de jogo, Grêmio 5, Santos 1. O tricolor agora é o 5º colocado do Brasileirão com 7 pontos. O Santos é o 16º com 3. Tá aí um resultado para ficar na história, afinal foi o primeiro em que o Grêmio aplicou 5 gols numa equipe santista. E, Maicon, antes da gente falar desses teus 2 golaços, porque é difícil saber qual é o mais bonito, se foi de falta, se foi o de fora da área, quero falar sobre a notícia de hoje, sobre o golaço de hoje teu, que foi a renovação de contrato por mais 3 anos, até 2021. A tua alegria por esse momento, em poder renovar no Grêmio por mais 3 anos, e aí, não sei se tu já pensa em encerrar a carreira no Grêmio, ainda é muito cedo para pensar nisso. Estou bastante feliz, a gente já vinha conversando já tem um mês, era um desejo da direção do clube, o meu desejo de poder permanecer também mais alguns anos, né? Então hoje a gente pôde finalizar, estou bastante feliz, contente, principalmente pelo jogo, né, que a nossa equipe fez ontem, por ter feito 2 gols. Acho que não poderia ter um momento melhor para a gente poder finalizar isso. E é claro, eu já penso sim, porque eu já estou 3 anos aqui, com mais esse contrato até 2021, vai chegar nos meus 36 anos. Né? Eu quero jogar mais, tentar ir até os 40. A gente não sabe como é que vai ser, mas é um desejo que eu tenho, eu me cuido bastante. Então vamos ver, acho que é pensando ano a ano, né? Eu acho que o embalo que a equipe está, né? As conquistas que a gente vem tendo, isso facilita bastante. E quem sabe aí eu não possa jogar mais alguns anos e encerrar a carreira aqui no Grêmio. Eu falei ali no início do programa que tu vive a tua melhor fase, porque tu já revelaste isso, já falaste isso em algumas entrevistas coletivas, né? Eu acho que, além do fato de ser um momento muito bom do time, um momento muito bom particular teu, assim como é um momento muito bom de vários jogadores do elenco, tem também o fato que eu imagino para ti ser especial, porque no ano passado tu sofreste com as lesões, né? Então, voltar de um período lesionado, que a gente sabe que é tão difícil para um jogador de futebol ficar de fora, né? E voltar em grande estilo, voltar melhor do que quando parou, eu imagino que isso seja um motivo de mais alegria ainda e de orgulho, né? Sem dúvidas, porque tem muitos jogadores que fazem cirurgia e não conseguem voltar na sua melhor performance, né? E eu sofri bastante ano passado, fiquei 5 meses praticamente sem jogar. E é muito ruim, porque eu estou acostumado a jogar e você ficar de fora, tendo que ir assistir jogo e não poder fazer nada, é complicado. Mas eu acho que foi a decisão correta, eu tinha que fazer a cirurgia, me recuperar bem, né, para que eu pudesse voltar, né, nesse ano em perfeitas condições de entrar dentro de campo e fazer o meu melhor. E graças a Deus as coisas vêm dando muito certo, conquistamos 2 títulos já, né, nesse início de temporada, e isso também nos dá uma força maior. Agora tem mais 3 competições importantes aí, a gente vai brigar para ser campeão também. Tem como pensar, porque a torcida do Grêmio, ela tá eufórica, né, Maicon? Porque são atuações muito boas do time. Nós tivemos aí em 2 jogos 10 gols da equipe, né? Isso, sem dúvida nenhuma, acaba mexendo com o emocional do torcedor. O torcedor vê as boas atuações, vê o resultado vindo dentro de campo, vê o time cada vez mais maduro, mais unido, enfim. Tem como pensar em título de 3 competições ou tu achas que num momento vai ter que priorizar alguma coisa? Não, eu acho que é muito complicado você falar em priorizar um campeonato, porque de repente você abandona os outros 2 e o que você está priorizando você não consegue conquistar, né? E aí depois não dá tempo de você correr atrás dos outros. Então a gente tem que ver jogo a jogo, né? Não pensar lá na frente. Libertadores e Copa do Brasil são jogos de mata-mata, então você tem que estar bastante concentrado, sabendo que ali você se você perder, você não tem chance de recuperar depois. E no Campeonato Brasileiro, né, se você estiver ali próximo das equipes que estão na frente, por ser uma competição mais longa, você consegue recuperar, né, porque dificilmente vai acontecer o que aconteceu com o Corinthians ano passado, que disparou e teve uma gordura para queimar durante a competição, onde eles perdiam e as outras equipes perdiam também.
Então, a gente tem que pensar jogo a jogo. A gente tem o objetivo de, se possível, conquistar as 3. A gente sabe que não é fácil ser campeão, porque tem outras equipes muito qualificadas também que têm o mesmo objetivo. Mas a nossa equipe está muito forte e com muita vontade de vencer. Dos 2 gols de ontem, qual foi mais bonito para ti? O de falta ou o de fora da área? O de fora da área foi muito bonito. Eu acho que o de fora da área foi o mais bonito. De falta, eu nunca tinha feito gol de falta, né? Foi o meu primeiro, mas o primeiro gol foi mais bonito. Eu ouvi também tu comentando que tu treina, obviamente, como todos os jogadores treinam falta, mas tu não vinha treinando muito sistematicamente, né? Mas aí, como o Arthur já tinha batido uma e o Luan já tinha batido outra, tu falou, não, essa é comigo, e no fim acabou fazendo gol, eles treinam bastante. Eu treino mais pênalti, né? E eles treinam bastante falta. E na sexta-feira eu bati umas 10 faltas e tive um aproveitamento muito bom. Aí o pessoal até fala, pô, tem que bater falta, tem que bater, tu bate bem na bola. E aí eu falei, no jogo, se eu tiver uma oportunidade, eu vou bater, porque eu treinei bem, então a chance de eu fazer gol é grande. Flávio, a gente vai falar em seguida também do Inter, obviamente, que teve o jogo contra o Flamengo, mas tu como colorado, como atual, enfim, integrando, né, a atual direção do Inter, como é que tu vê esse bom momento do rival? Com preocupação? Pergunta difícil. É trabalho, é consolidação de um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo, que eu acho que não começou só com o Renato, né? E serve de espelho. Muito antes de servir de preocupação, serve de espelho, me parece, para a gente poder dar tranquilidade para o Odair poder desenvolver o trabalho dele, que está no começo, e é um trabalho que a diretoria e que a direção confia bastante. Pois é, a gente tá vendo ainda os lances aí, porque são 5 gols, então tem muito gol para mostrar, muita ilustração. E me chamou a atenção, Maicon, que nas tuas 2 comemorações, eu sei que tu é um jogador bem sanguíneo, mas tu comemorou demais. Talvez pelo fato esse de tu nunca ter feito um gol de falta e também pelo gol de fora da área. Na hora, tu já nota, assim, tu já pensa, meu Deus, que golaço que eu fiz. Já vem isso na tua cabeça ou não? É depois vendo o gol na TV que o jogador se dá conta quando foi um gol bonito? Na hora que eu chutei, eu vi que a bola estava indo... Claro que se eu falar que eu mirei lá para acertar, é impossível. Mas eu peguei bem na bola e tu sabe que a bola vai no gol, né? Que vai causar dificuldade para o goleiro. E quando eu vi, ela estava indo lá no ângulo. E aí eu comemoro bastante, porque é raro fazer gol, né? Ainda mais a gente que joga ali de volante. É difícil, ainda fazer 2. A minha média estava sendo de 1 gol por ano depois que eu saí de São Paulo. Já fiz 4 esse ano, então já ultrapassei, né? Espero que possam sair mais gols aí e eu possa estar ajudando a minha equipe. Um fato curioso também da tua carreira, né, Maicon? Para quem não sabe, tu começou jogando, tu jogou muitas vezes como camisa 10, como meia. E se explica um pouco disso até, a tua facilidade de passe, teu bom domínio, porque tu já atuou mais à frente no campo e aí depois tu teve que recuar um pouquinho e aprimorou, enfim, a marcação. Eu era um camisa 10, né? Eu gostava de pegar a bola, fazer igual o Luan faz, driblar todo mundo e aí você começa a jogar com jogadores mais experientes que vão te auxiliando, né? Não é assim, tá se desgastando muito. E aí tu vai amadurecendo com o passar do tempo, né? E aprendendo também com os jogadores mais experientes, que eu acho que é o mais importante, você escutar, né? Saber que eles estão falando ali para te ajudar. E eu fui mudando um pouco o meu estilo de jogo, né? Até porque você jogar numa posição só, numa função só, você tem que ser muito bom, porque senão você não vai jogar. E você jogando em 2, 3 funções, você acaba tendo mais espaço na equipe para jogar. Então eu fui buscando melhorar principalmente na marcação, onde eu tinha mais dificuldade, fui recuando um pouco mais, porque eu tenho uma visão de jogo muito boa, né? Dificilmente eu erro o passe, e isso foi me ajudando. E às vezes as pessoas falam, passou dos 30, acabou, e não é mentira isso. Porque quando você chega nos 30, é aí que você está no auge da sua carreira, onde você está bem maduro para poder jogar tranquilo, né? Fazer as coisas fluírem melhor. Pois parece mentira, mas no início da temporada ali, se teve dúvidas se tu e o Arthur poderiam jogar juntos, né? Será que dá? Porque aqui no Rio Grande do Sul, Maicon, tu já está aqui há 3 anos, tu já sabe um pouco como é que funciona a aldeia. Mas aqui no Rio Grande do Sul, por muitos anos, e acho que no futebol brasileiro como um todo, sempre se teve a ideia de que
é preciso ter um carregador de piano, aquele volante, sabe? Aquele volante, não digo batedor, mas um volante mais viril, aquele, né? Aquele cão de guarda da zaga. Sempre se teve essa ideia, principalmente aqui no Sul, que é um futebol muito competitivo. E aí, ainda se tem um pouco, às vezes, de dificuldade de ver dois jogadores super técnicos e talentosos como tu e o Arthur, e aí se cria a dúvida, será que pode? Eu acho que não existe mais essa dúvida, né? Porque a parceria que vocês dois têm em campo chama muito atenção. Parece que vocês se entendem no olhar. Não sei se é para tanto, mas a impressão que nos dá é essa. Muito se discutia isso, porque ano passado o Arthur estava uma ascensão muito grande, né, se destacando bastante, e eu lesionado. Né? E aí as pessoas, quando voltar, será que pode jogar? Porque eles não têm característica de marcar. Mas eu acho que a maneira que a nossa equipe joga, com posse de bola, né, todos os jogadores marcando, isso facilita muito. Esse ano nós jogamos acho que 9 ou 10 jogos e o time tomou 2 gols. Entendeu? É o Maicon e o Arthur que marca muito? Não, é o conjunto, é a equipe toda. Todo mundo sabe que tem que contribuir com a marcação, porque senão vai dificultar mais ainda o trabalho de quem está na defesa. E isso a nossa equipe é bem consciente, né? O professor Renato cobra bastante isso. Então, e ali com a bola no pé a gente sabe jogar, entendeu? Então facilita, porque a maior parte do jogo a gente está sempre com o controle da bola. Então dificilmente vamos ficar correndo atrás do adversário. Bacana. Flávio, eu quero saber como é que tu viu a partida de domingo, de ontem, do Inter, 2-0. Muito se fala sobre não só a derrota em si, mas a questão da postura da equipe, né? E aí, claro, algumas pessoas, enfim, criticam a opção do Odair pelo Gabriel Dias, achando que o time poderia ser um pouco mais ofensivo, talvez com a entrada do Lucas, já que não tinha o Edenilson. Como é que tu avalia esse momento do Inter e a atuação de ontem? Um começo muito difícil. Né? Um começo de tabela. Hoje saiu uma avaliação onde coloca o Corinthians como o começo mais fácil de campeonato e o Inter como o começo mais difícil. Né? Tem que ser avaliado com a saída do Edenilson, que é uma peça muito importante no esquema do Odair. E isso naturalmente a equipe sente falta, naturalmente a mecânica de jogo do Inter ontem sofreu com isso. Mas é difícil jogar contra o Flamengo, Maracanã lotado, aquele clima de festa que os cariocas sabem fazer. O Inter não perdeu para um time comum, perdeu para um time que está liderando o campeonato, um time que tem ambições muito definidas, muito claras, né? Mas é um começo de trabalho do Odair, tem peças chegando, tem peças que ainda vão agregar muito à equipe, eu tenho certeza. Né, ao conjunto, não só a equipe, não só o time, mas ao conjunto. Então, preocupou de certa forma, sim, porque o Inter vinha fazendo uma boa partida e na metade do segundo tempo leva os gols. Mas o momento ainda é de acreditar, sim, e confiar bastante no trabalho do Odair. A gente já tem uma pergunta aqui, várias perguntas, mas eu vou ler uma delas dos nossos telespectadores. O Paulo, de Porto Alegre, está perguntando para ti, Maicon, por ser um conhecedor do futebol brasileiro, tu és carioca, né? Conhece bem o futebol lá do Rio de Janeiro. Qual o maior clássico que tu entendes que tem a maior rivalidade no Brasil? E o que tu pensa sobre o Grenal, sobre a rivalidade Grenal? Aqui é uma rivalidade muito forte, assim, né? Tu vê que semana de clássico mexe com a cidade toda. O jogo, né, em si já é muito bom de se jogar, né? Porque ambas as equipes, né, hoje já está mais consciente e procuram só jogar futebol, né? Porque é o que o torcedor vai no estádio ver. É um grande jogo, cada um torcendo para a sua equipe, que é o mais importante. E ali dentro de campo, nós jogadores, um respeitar o outro, né? Mas cada um vai buscar pelo seu, né? O que a gente sempre faz, e que possa ser um grande jogo, como vem acontecendo nos últimos anos, né? Sempre fazendo grandes jogos, disputando final, né? E aqui no Rio Grande do Sul é um clássico assim que ficou marcado. Eu joguei Fla-Flu, joguei Fluminense e Vasco, Botafogo, joguei em Florianópolis Figueirense e Avaí, São Paulo e Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians, mas aqui no Rio Grande do Sul o Grenal é diferente. É diferente, mas tu acha que é a maior rivalidade ou tem outras, talvez difícil, em Minas Gerais, assim, Cruzeiro e Atlético? É difícil você falar porque
Hoje eu estou aqui, mas claro. Né, se você falar, vai falar que é Corinthians e Palmeiras, que é Flamengo e Vasco, que é Flamengo e Fluminense. Eu estou falando os que eu joguei, que o Grenal foi diferente. Tu vê que o clima é diferente. Pois é, e ao contrário do Inter, que vai ter aí a semana inteira, né, Flávio, para se preparar para o Grenal, o Grêmio vai ter um jogo importante também na quarta-feira, mesmo que já tenha feito, né, Maicon, a vantagem dos 2-0 lá, mas é um jogo eliminatório contra o Goiás, valendo aí a classificação na Copa do Brasil. Que atenção que o Grêmio tem que ter nesse jogo, justamente de talvez não pensar, e a gente sabe o quanto o grupo do Grêmio é experiente, é maduro nesse sentido, mas até para passar isso para o torcedor, para não pensar que é um jogo jogado, né? Porque por mais que o Goiás esteja aí passando por dificuldades, demitiu seu treinador, já está com um técnico novo, mas, enfim, é um jogo que às vezes até por isso pode preservar algumas surpresas que é preciso estar atento, né? Não, sem dúvidas. A gente fez um resultado muito bom lá em Goiânia, mas tem mais 90 minutos aqui, né? Então a gente não pode achar que já está ganho, até porque não é da nossa equipe, né, pensar dessa maneira, né? Tá todo mundo bem consciente que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente jogando dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente tem que fazer valer, né, e garantir a classificação, que é o nosso objetivo. Então entrar muito concentrado para esse jogo, fazer mais um grande jogo para, né, a gente se firmar aí nas quartas de final. É claro que tu não sabe, mesmo se tu soubesse, eu sei que tu não ia me dizer se o time de quarta-feira vai ser misto, vai ser reserva, vai ser titular, enfim, a gente já sabe que amanhã vai ter treino com portões fechados para a imprensa, mas como é que tu vê essa questão da preservação de alguns jogadores, enfim, não só nesse próximo jogo, mas no decorrer aí, pelo menos até essa parada da Copa do Mundo? É necessário, tu como um jogador experiente, como um capitão da equipe, porque às vezes o torcedor, ele não entende muito isso, ele quer que você jogue em todas as partidas, ele quer time titular em todos os jogos, quer show, quer goleada, mas também é preciso ter esse cuidado para não perder um jogador por mais tempo, né? O nosso calendário é bem complicado, né? Ainda mais a gente que está jogando aí 3 competições, então tem jogo atrás de jogo, não dá para descansar, né? Uma vez eu fui muito criticado porque disse que não concordava com esse calendário, né? Até pela fase que o Grêmio vivia, mas hoje é a preocupação de todo mundo e já é de alguns anos atrás, porque você jogar quarta e domingo, o seu nível de atuação ele vai cair, né? Tu não vai conseguir manter um nível sempre lá no alto. E a gente tira exemplo disso desses últimos jogos que a gente vem fazendo, né? Contra o Botafogo, o professor Renato tirou, a equipe descansou, nós jogamos contra o Cerro, todo mundo em alto nível, fizemos o jogo que fizemos. Agora também contra o Santos, nós jogamos na terça, descansamos até domingo, fizemos mais um grande jogo. E aí você tem quarta, Copa do Brasil e Clássico, né, no final de semana. Então não dá para você jogar com todos os jogadores, né? Mas a gente tem uma comissão técnica que sabe, né? O mais importante é a gente ter consciência, né, do trabalho que a gente faz, de tudo que a gente está passando, porque talvez você jogue 4, 5, 6 jogos direto, se machuca e você fica 1 mês, 2 meses fora, tu perde 12, 15 jogos. Né? Então, tem que ser inteligente, você troca. Nós temos um grupo qualificado com jogadores experientes, jogadores novos que estão vivendo toda essa fase do Grêmio. Então, já são jogadores acostumados e a hora que o professor Renato precisa, ele coloca porque confia e sabe que o jogador vai dar a resposta para ele dentro de campo. Flávio, aqui no Rio Grande do Sul, geralmente a gente evita um pouco dizer quem é o favorito para um Grenal. Sempre diz, Grenal é um jogo à parte, 50% a 50%. Mas é inegável que o momento do Grêmio hoje, ele é melhor do que o do Inter, né? Por tudo isso que a gente já vem falando, enfim, pelo fato do Grêmio ter uma base já montada de anos anteriores e em função do Inter ainda está em construção desse time do Odair. O fato de o Grêmio estar nessa disputa de 3 competições ao mesmo tempo e de precisar também, às vezes, poupar alguns jogadores. De certa forma, isso é uma pequena vantagem que o Inter tem ou não conta isso pelo momento que as duas equipes vivem? Não, eu acho que não conta. O Grêmio num momento muito destacado, inegavelmente, né? Mas o Inter precisando se remobilizar, precisando dar uma resposta urgente, né?
É semana de clássico, é semana que todo mundo concentra, eu imagino, Michael, de uma maneira diferente, todo mundo trabalha de uma forma especial, visando o clássico. É um momento muito importante no Estado, não só no Estado, eu acredito que no Brasil também, porque a repercussão do Clássico Grenal há pouco foi apontado como uma das 10 mais importantes clássicos do mundo. Então, eu acho que é um jogo sem favoritos, exceto pelo fator local, né, e pela boa fase, evidentemente, mas o fator local pode pesar, porque o Grêmio joga em casa e pode ser isso, sim, o que pode favorecer. Mas o Inter vem muito focado, vai concentrar já amanhã, se reapresenta para treinamento. E é um clássico, é muito parelho, me parece, e eu não sei se essa vantagem ela é tanto... se ela existe em favor do Inter, como tu colocou, se existe talvez o fator local, pode pesar, né? Pois é, o jogo é na Arena e é importante dizer para o torcedor que é no sábado, né? Até é um dia um tanto atípico, incomum, né? Porque a gente está acostumado com o Grenal 4 da tarde no domingo, mas dessa vez é no sábado, 4 da tarde, porque na semana que vem o Grêmio já tem outro jogo super importante, né, Maicon? Vocês já viajam para a Venezuela na madrugada ali do domingo, né, para encarar o Monagas. É uma sequência dura, né, que o Grêmio tem, mas não sei se tu já pensa assim, bom... É uma sequência dura, é um monte de jogos, de viagem, de concentração, mas em seguida vocês vão ter um descanso ali da Copa do Mundo. Isso também é bom, imagino, né? Eu acho que agora o importante é a gente estar bem concentrado para esses jogos que a gente vai fazer até a parada para a Copa, né? Classificar na Libertadores, né? Classificar bem, estar bem na Copa do Brasil, né? Principalmente no Brasileiro também, você, se não tiver em primeiro, está ali próximo, né? Com 1, 2 pontos, né? de diferença, e para que a gente possa ter uma tranquilidade para trabalhar durante a Copa, né? Provavelmente vai descansar alguns dias, ter uns dias de folga, que é importante também, e depois voltar com tudo para a gente dar sequência no que a gente vem fazendo agora, né? Não deixar o ritmo cair. E é complicado, você não tem tempo para comemorar suas vitórias e nem para lamentar suas derrotas, porque em seguida você já tem jogo de novo e tem que manter o nível lá em cima. Então, não tem jeito, tem que jogar. A gente está vendo aí imagens do jogo da Libertadores e tu falaste uma coisa que é importante, né, Michael? O Grêmio precisa confirmar a classificação, que está muito bem encaminhada, do Grupo 1. Hoje o Grêmio é o líder, mas o Grêmio precisa classificar bem, né? Porque a gente sabe o quanto é importante depois na fase de mata-mata poder decidir em casa. Isso é um assunto recorrente entre vocês no vestiário? A importância de somar o máximo de pontos possíveis para depois ter essa vantagem nas outras fases? Sem dúvidas, né? Você jogar o segundo jogo em casa não te garante que você vai ganhar e passar de fase, mas é uma vantagem importante, porque você joga fora, o primeiro jogo você consegue administrar, de repente você volta com uma vitória, e aí dentro de casa a outra equipe tem que sair para jogar, e isso ajuda bastante, né? Mas a gente sabe que não é fácil, mas a gente vai buscar. Temos mais esses jogos aí para a gente somar o maior número de pontos possíveis para a gente ficar numa colocação boa. E até por isso é importante a goleada contra o Cerro, né, de 5-0, a questão do saldo de gols, que é um dos critérios de desempate, né, mas também porque o Cerro é visto, sem dúvida nenhuma, como o adversário mais complicado do Grêmio nessa primeira fase, pelo menos na teoria, pelo que a gente já pôde acompanhar dos outros times, né, mas o fato de ganhar bem de um adversário que é o adversário mais difícil também dá uma confiança para que os outros 2 jogos o Grêmio encaminhe muito bem a sua classificação. Foi uma vitória muito boa, né, mas a gente sabe que a cada jogo a história é diferente, né, você tem que estar muito bem concentrado, né, eu sempre falo quando a gente vai entrar em campo que a nossa concentração e o que determina o que a gente vai fazer dentro de campo é a gente estar ligado no jogo, né? Enquanto o árbitro não apitar que acabou, a gente tem que estar atento, porque num descuido você acaba, né, dando chance para o adversário de fazer o gol. E a nossa equipe não está deixando isso acontecer, está jogando os 90 minutos, mais os acréscimos, numa intensidade muito boa e que está nos favorecendo a ter esses resultados, né? Então, a gente sabe que jogar fora, principalmente na Libertadores, é difícil, mas a gente vai para esse jogo também para poder voltar com os 3 pontos.
Michael, tu gosta de ver os outros jogos? Assim, eu sei que a vida de vocês é super corrida, concentração, treino, às vezes o pouco tempo que vocês têm de folga, enfim, disponível é para curtir com a família, mas tu gosta de ver os outros jogos, Libertadores, Brasileirão, enfim, que tu consegue avaliar e tu já apontaria, assim, alguns possíveis adversários do Grêmio na próxima fase da Libertadores ou alguns times que tu acha que estão se destacando nesse início de competição? Eu acompanho, sim, todos os jogos, né, de Libertadores, Série A, Série B, Série C. Eu gosto de ver todos os jogos. E, assim, você apontar é complicado, porque ainda tem mais... Algumas equipes vão jogar mais um jogo e outras vão jogar mais dois. A gente sabe que é uma Libertadores que tem grandes equipes, né, a maioria já ganhou a competição, né, mas a gente, igual falou, tem que fazer o maior número de pontos possíveis, né? Porque no mata-mata não tem essa de equipe mais fraca ou mais forte, mas de repente você vai pegar uma equipe que no momento não está tão regular, né? Então esse é o nosso objetivo. É difícil, vai ser difícil. A hora que entra no mata-mata é bem complicado, né? Principalmente jogando com argentino, uruguaio, é bem disputado. Então quem a gente enfrentar, a gente tem que superar as dificuldades, né? Fazer o que a gente vem fazendo para que a gente possa estar passando fase a fase. Flávio, tens acompanhado os jogos da Libertadores? Destacaria, assim, algum time que tu acha que está jogando o melhor futebol? Muito pouco, na verdade, mas como bem referiu o Maicon, a presença dos grandes argentinos esse ano me parece que é o destaque. Né, que a gente não viam jogando os outros anos, mas esse ano me parece que a presença deles reforça a competição e isso pode ser o fator aí que pode talvez trazer alguma complicação para os brasileiros, que me parece que vem sempre bem. Né? Bom, além de falar depois mais sobre Grenal, enfim, eu queria que tu contasse um pouco para nós, Michael, aproveitar a tua presença aqui no estúdio, para que tu contasse um pouco mais da tua carreira e principalmente sobre aquela questão da tua passagem pelo São Paulo. Eu vi já algumas declarações tuas, até bem recentes. Existe alguma mágoa por parte tua do que aconteceu lá no São Paulo, por tu não ter tido talvez mais oportunidades, embora tu tivesse 160 jogos, né? É uma marca bem expressiva, né? Mas como é que tu vê, como é que tu avalia a tua passagem pelo São Paulo, enfim, os outros clubes pelos quais tu jogou? A minha passagem pelo São Paulo, como você falou, joguei 161 jogos, eu fiz 9 gols, se eu não me engano, fui campeão da Sul-Americana. Fiquei 3 anos e 2 meses ou 3 no clube, né, e não à toa. Né, não é à toa que você chega num clube da grandeza que é o São Paulo, você trabalhar com treinadores que tiveram uma história dentro do clube, que foi o Emerson Leão, o Muricy, e com todo Paulo Tuori, né, o Ney Franco, com todos os treinadores eu sempre joguei. Né? Joguei não por ser amigo de treinador, filho de diretor, de presidente. Não, joguei pelas minhas qualidades, né, pelo que eu fazia no dia a dia, sempre treinei da mesma maneira, independente se eu era titular ou reserva. Eu sabia que tinha que manter um nível muito alto porque a concorrência era grande, porque tinham grandes jogadores. E o São Paulo, nos últimos anos, vem vivendo uma fase complicada. E muita pressão da torcida, e daqui a pouco a torcida começa a mirar um jogador e só vaiar aquele jogador por achar que aquele jogador é o culpado pela fase. Não, acho que a culpa em si é sempre do jogador, porque é ele que entra e joga. Né? Então, eu tinha minha parcela de culpa, mas não toda. Então, chegou um momento que ficou bem desgastante. Eu sou muito grato de ter jogado no São Paulo. Né? Talvez hoje eu esteja no Grêmio por ter passado pelo São Paulo. Né? Porque você sabe que jogar no Rio e São Paulo é bem visado, assim. Então, eu não tenho mágoa nenhuma, muito pelo contrário. Só tenho a agradecer, porque, de repente, se eu estivesse lá ainda, eu não estaria vivendo tudo que eu estou vivendo aqui no Grêmio. Né? E eu sempre acreditei no meu potencial. Né? Eu passei por outras grandes equipes, com outros grandes treinadores também, e sempre me trataram muito bem, me falaram muito bem, sempre foram muito claros comigo quanto à minha situação de jogar ou não jogar. Eu sempre respeitei, mas também chegou uma hora que desgasta, né? Você tem que respirar novos ares,
procurar um novo ambiente e o Grêmio me recebeu de braços abertos. Eu vivo 3 anos aqui, já apanhei muito também no início, porque fomos eliminados de algumas competições, né? E isso sempre serviu de aprendizado. Às vezes o momento mais difícil é o que te fortalece para você dar a volta por cima e você depois chegar às conquistas que a gente chegou. Muitos da gente que está ali hoje, nós chegamos em 2015, né, e fomos formando a equipe, chega um jogador, sai outro, né? No momento mais difícil do Grêmio, de reconstrução, saindo vários jogadores, mudando diretoria. Então, o clube muito desacreditado e você chegar, dar a resposta que você deu com a confiança de quem te contratou, isso facilita muito você chegar no teu trabalho e saber que as pessoas não ficam te olhando atravessado, que confiam no teu futebol. Então, isso me ajudou bastante para que eu pudesse, né, me sentir bem, poder fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol, né, e poder contribuir de alguma maneira dentro de campo, buscando títulos, né, vitórias. E foi muito bom. O momento que eu estou vivendo hoje é de muita alegria, né, de saber que a decisão que eu tomei de sair foi a mais correta possível. Né, e hoje eles estão vendo o que está acontecendo comigo, né, e, sem dúvida nenhuma, eles sabem o jogador que perdeu. Pois não tem resposta melhor do que essa, né? Dentro de campo, que tu pode mostrar todo o teu valor, enfim, e tá mostrando, não só como um jogador que vive uma fase espetacular, assim como um time num coletivo, mas também pela liderança que tu exerce no vestiário, né? É claro que agora a torcida do Grêmio vive em lua de mel com vocês, com praticamente todos os jogadores, é óbvio, com o time, mas eu me lembro de uma época, um pouquinho antes ali da conquista da Copa do Brasil, que inclusive era questionada o fato de tu seres o capitão, né? Porque as pessoas não te conheciam ainda muito bem aqui no Rio Grande do Sul e imaginavam que o capitão tinha que ser um pouco mais incisivo, às vezes, um pouco mais duro, talvez, em chegar no árbitro, em chegar no juiz. E tu teve que passar também por um pouco desse período de desconfiança para mostrar como é que é o Michael, né? Não só em campo, mas também fora dele como um líder do vestiário, né? Na real, bem do início da nossa conversa aqui, pelo futebol aqui no Sul ser da voadora, né? Você carrinho. E esse não é o meu estilo de jogo, eu nunca joguei dessa maneira. E aí você vem para o Sul e talvez você tenha que se adaptar a isso. Eu acho que o mais importante foi eu não mudar o meu estilo de jogo, querer fazer uma coisa que eu não estou acostumado, vai dar errado, eu não vou conseguir fazer o que eu sei de melhor, né? Então não vai encaixar. E hoje você tem câmera em tudo que é lugar no campo. Não é igual antigamente. Antigamente passava, os caras passavam, a gente via jogo, soco na cara do cara, o cara caía, ninguém via nada, ninguém falava nada. Hoje em dia, se tu fizer isso, tu pega 10, 15, 20 jogos de suspensão, aí tu prejudica a tua equipe, tu se prejudica. Né? Eu acho que o respeito que o torcedor tem que ter comigo, com o jogador e admiração, é pelo que eu faço de bom dentro do campo, né? E não ser um covarde de dar um soco na cara de um colega de profissão. Acho que isso é errado, né? Mas por aqui no Sul ter esse estilo, né, de o jogador ter que dar carrinho, brigador, hoje já mudou muito isso, né? Hoje a gente anda nas ruas aí e o torcedor, cara, o time de vocês mudou todo o nosso conceito aqui de time brigador, que não sei o quê. Hoje vocês jogam com a bola no pé, né? Vocês toda hora tem chance de fazer gol, faz 2, 3, 4 gols. Então muda um pouco. E você ser campeão te dá uma tranquilidade maior, né? Porque o clube vivia uma situação difícil de 15 anos sem ganhar, o rival ganhando, né? E isso faz parte do futebol. Hoje a gente vive um momento muito bom. De repente, esses 15 anos foram feitas coisas erradas dentro do clube, que ninguém sabe, né? E que não nos permitia conquistar o que a gente está conquistando, né? E hoje, com todo mundo com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, né? Desde o porteiro até lá no presidente, as coisas fluem de uma maneira, como eu vou falar, de uma maneira positiva para que você, né, possa ter essas conquistas que estão acontecendo. Então,
É dessa maneira aí que eu vejo. Não é um jogador de dar carrinho, enfim, de ser mais incisivo, daqui a pouco numa briga ali, numa cobrança com o árbitro, mas se precisar dar uma provocadinha assim no rival, tu já mostrou que isso sim está dentro do teu rol de atitudes, enfim. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Maicon, por favor, eu sei que eu já preciso te liberar, a gente teria muito mais assunto para falar aqui, mas a gente está numa semana Grenal e foi um assunto muito comentado, aquela questão toda do Alessandro ali, antes da bola rolar, que tu perguntou para o juiz, enfim, e aí o do Alessandro vai apitar também. Faz parte do futebol isso, desde que seja com respeito? Ah, sem dúvidas. Eu acho que nesses anos aí que o Grêmio ficou sem ganhar, ele foi um cara que provocou bastante, né? E isso não tem como falar que não, e isso faz parte do futebol. Ele é um cara que conquistou muitos títulos ali pelo Inter, né? E hoje o momento é nosso, então tem que aturar a gente também. Claro, a gente sempre vai respeitar, porque é um clube vitorioso, né? As pessoas que estão lá têm família, né? O torcedor também, mas a brincadeira vai existir sempre, né? Porque já teve brincadeira da parte deles, né? E hoje não adianta falar que não fez, que é isso, que tem que ter respeito. O respeito vai sempre ter, mas a brincadeira vai ter também. Assim como se eles ganharem para frente, vão brincar também. Então, isso faz parte, né? Como você falou, desde que haja respeito, né? É uma brincadeira sadia que tem não só aqui, mas em outras equipes também. Sem dúvida. Flávio, em seguida eu vou te dar a palavra para te falar também sobre essa questão do Grenal, enfim, do Alessandro, mas a gente, infelizmente, vai ter que liberar o Maicon, porque eu sei que foi um dia exaustivo para ti, de treinamento, de muitas entrevistas, enfim, quero te agradecer imensamente pela presença, muito obrigada, foi uma honra, um prazer te ter aqui no TVE Esportes, que tu siga aí esse teu bom momento individual, mas também coletivo, junto com o Grêmio, que possa conquistar mais títulos, enfim, que tu tenha muito sucesso na tua carreira. Obrigada, Maicon. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Voltaremos em breve. Tá bom, fica marcado, hein? Porque assim, a gente já teve a taça da Libertadores, aqui já teve a taça do Gauchão. Se tiver uma nova taça, vem a taça e pode vir o capitão também. Isso, fechado. Se tiver outra taça, aí a gente volta aqui. Tá bom, combinado então. Muito obrigada. A gente vai fazer então um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar mais aí de Inter, principalmente com o Flávio Erdoc, porque tem Grenal no sábado, um Grenal importante, e teve o jogo ontem contra o Flamengo, 2-0. Tem muito assunto, expulsão do Potker, enfim, a gente já volta. Estamos de volta com o TVE Esportes, recebendo hoje aqui no estúdio. Recebemos no primeiro bloco o Maicon, jogador do Grêmio, e agora a gente vai falar sobre Internacional mais profundamente com o Flávio Erdoc, assessor do Conselho de Gestão do Colorado. Lembrando sempre que tu também é nosso convidado a participar aqui do TVE Esportes por meio das nossas redes sociais. A gente está ao vivo no Facebook e quer receber aí os teus recados também pelo Twitter ou até pelo WhatsApp, que você vê o número aí na telinha. Flávio, a gente já falou um pouquinho no primeiro bloco, mas eu tive que, enfim, focar um pouquinho mais no Grêmio pela presença do Maicon, né? Inclusive, quero agradecer aí a família do Maicon, né, por liberar o jogador, porque a gente sabe que como é complicado, né? Os jogadores, é um jogo atrás do outro, é concentração, é viagem. Então, quando eles têm, assim, uma noite de folga, não é fácil, né? Tem que fazer uma negociação com a família, né? E ele veio aqui, se dispôs a vir aqui, mas tinha um outro compromisso e por isso não podia ficar até o final. Mas eu quero falar contigo mais do jogo de ontem, né? Porque a gente já comentou um pouquinho ali da derrota para o Flamengo, mas é uma semana Grenal, Flávio, que querendo ou não, inegavelmente, o Inter está mais pressionado. Né? Afora ser um clássico no final de semana, mas o fato do Inter não vencer a 4 jogos, não estar marcando gols, coloca uma pressão ainda maior numa semana como essa, não? O momento é de trabalho. Né? Eu acho que, eu entendo, na verdade, Cris, que a gente, o momento da reconstrução ele já passou. Né? Nós tivemos em 2017 muito difícil, onde o Inter teve que jogar uma competição que não conhecia, onde nós enfrentamos dificuldades quase que inexplicáveis, quase que inacreditáveis para um clube, para qualquer equipe de futebol, na verdade, encarar. Né, mesmo que seja da série B. Eu costumo contar um exemplo que para mim foi muito emblemático quando nós estávamos em Recife e o vestiário do Arruda não tinha sequer chuveiros.
O banho era direto do cano da parede, assim, uma coisa muito chocante, né? Então foi um ano muito difícil, um ano que o objetivo principal era subir, e esse objetivo foi atingido sob a pena de perder receitas, que é uma situação que nós enfrentamos e nós publicamos agora há pouco no nosso balanço, né? 2018, entra com esse desafio que é retornar à Série A, é retomar grandes competições, grandes partidas, grandes adversários. A reconstrução, me parece que da equipe de futebol ela já acontece, porque quando assumimos tivemos que demitir mais de 40... Demitir não necessariamente, sim, mas liberar, realocar mais de 45 jogadores, é bastante, são 4 equipes, são 4 times de futebol que o Inter precisou ou rescindir, ou renegociar, ou emprestar, né? O retorno com o Flamengo foi um jogo simbólico, na minha opinião, em que pese o resultado, em que pese a derrota, né? É o retorno do Inter ao Maracanã, o Flamengo fez uma festa impressionante, 60 mil pessoas, o estádio não parou de gritar um minuto, talvez pela necessidade também de apoiá-los, né? E estava jogando em casa. Teve a fatalidade, que me parece que é o Damião, 2 cabeçadas, que não é fatalidade, mas 2 cabeçadas muito bem feitas e 2 defesas excepcionais do goleiro. E isso preocupa, porque contra o Cruzeiro, o destaque foi o goleiro do Cruzeiro. Que pegou todas. Que pegou, que estava de aniversário, né? É impressionante, estava incrivelmente bem. E ontem, no 0-0 também, o goleiro do Flamengo faz 2 defesas, que a gente acabou de ver ali no tape. Né? 2 defesas muito definidas, muito bem definidas. Depois, segundo tempo, aí sim a entrada do Paulo Guerreiro, aí a segunda defesa. Segundo tempo, daí a entrada do Paulo Guerreiro incendeia o Maracanã ontem, de uma forma impressionante, de novo, volto a dizer, foram volume alto o tempo inteiro, a torcida muito, muito empolgada, né? Um gol de contra-ataque uma fatalidade, enfim, eu não acho que o time tenha perdido as forças no segundo tempo, muito ao contrário do que vem sendo falado, né? Mas é um começo de campeonato muito difícil que o Inter enfrenta, porque agora a gente tem um clássico Grenal, nós temos a Chapecoense numa segunda-feira em casa e logo a seguir o Corinthians. Só o Corinthians. Então é um começo com Palmeiras, com Cruzeiro, com Flamengo, com Corinthians e com Grêmio. Né? Acredito que foi uma coincidência infeliz para o Colorado, mas é uma coincidência ruim, porque é um início de campeonato muito difícil. O momento, me parece, que é de acreditar, sim, no trabalho do Odair, e a gente está vendo do rival isso acontecer, né? Passaram por momentos difíceis no começo do trabalho, precisaram acreditar, foi preciso que se blindasse bastante o trabalho, e com o Odair não vai ser diferente, com o trabalho do Roberto Melo não vai ser diferente, com o trabalho da gestão, do comando do presidente Marcelo Medeiros, não vai ser diferente, né? Que bom, existe na direção do Inter uma confiança no trabalho do Odair. O vice-presidente de futebol é o Roberto Melo, sem nenhuma dúvida. O treinador do Inter é o Odair, sem nenhuma dúvida. É preciso ter sequência, é preciso ter trabalho, mais trabalho. Ele já vem trabalhando muito bem, a gente tem acompanhado os treinamentos muito de perto, né? E em cima disso, o Odair é o treinador do Inter, sem nenhuma dúvida. Hoje é muito propício essas derrotas, esses começos de campeonato, para que surja uma série de especulações. Hoje, eu te confesso que hoje a minha vontade foi sair de grupo de WhatsApp, não pela corneta, mas pela quantidade de especulações que surgiram, e hoje eu devo ter recebido em torno de 5 ou 6 nomes que a gente ouviu e que a gente leu aí de um modo geral, né, nas redes sociais. Isso não existe. Isso é pura especulação, porque o momento favorece a especulação. Esse esclarecimento. Até então, importante, né, Flávio, porque até fevereiro tu fazia um trabalho na ouvidoria do clube, sim. Hoje tu é assessor da presidência, né? Então tu tá super ligado ali. Acompanhei ontem, fui ao Rio, acompanhei a partida. Evidentemente que ninguém está feliz, evidentemente que a diretoria, como todos os colorados, como tão colorado quanto qualquer outro colorado, que somos, e a gente nunca vai deixar de ser, acima de tudo, colorados, né? A preocupação e a tristeza pela derrota, ela existe, ela é latente, a gente sofre na carne, a gente sofre na pele, né? Nosso retorno ontem, nós chegamos quase meia-noite,
É cansativo, não é fácil esse retorno, não é fácil. Mas é acreditar no trabalho do Odair, sim, é ele ter sequência e é ele poder trabalhar com todas as peças que ele tem, exato, principalmente. Isso é importante. Tá chegando atletas de qualidade. O próprio Zeca não entrou ainda no time, O próprio Zeca, né? o próprio Luca. É preciso que o Edenilson, aí, num futuro muito breve, retorne à equipe, né? Então, e somado a isso, evidentemente, né, a gente tem um Grêmio jogando um futebol aí que é bastante vistoso, né, o que evidentemente aumenta a pressão sobre nós, mas, volto a dizer, é especulação, qualquer outro nome ou qualquer outro risco que venha a correr o Odair, precisa acontecer. É confiança no trabalho que vem sendo feito, a gente vem acompanhando. O Inter trouxe um preparador físico, que é o Cristiano Nunes, que é um preparador físico de primeiríssima linha, né? Então, o trabalho existe, o trabalho está sendo bem feito e a gente confia nele. Flávio, várias perguntas aqui vieram pelo nosso WhatsApp, enfim, eu vou ler uma delas, até me perdoa, não sei qual foi a pessoa que mandou exatamente, porque tem um monte de mensagens aqui, mas uma delas é referente a o que esperar do Inter nesse brasileiro. Dá para esperar o Inter brigando lá em cima da tabela? O momento do Inter indica que talvez seja meio de tabela. Como é que tu vê, assim? Claro que ainda é muito cedo, a gente vai ter a parada para a Copa, é bom se salientar isso. Tem muitos jogadores ainda que precisam entrar no time. Eu destacaria o Luca, que provavelmente até deve jogar o Grenal, já que o Potker foi expulso e está suspenso, então, para a próxima partida. Mas, na tua opinião, como é que tu vislumbra o Brasileirão do Inter? O que dá para esperar do Inter nesse brasileiro? O Inter é uma equipe grande, é um clube grande, né? O Inter entra para ganhar todas as partidas que disputa e eu vejo o Inter chegando, se jogar com a determinação e com a organização que jogou contra o Cruzeiro, eu vejo o Inter chegando na parte de cima da tabela. Que bom, é isso que a gente espera. A gente tem essa ambição e a gente trabalha para isso. Que bom. Te agradeço muito pela tua presença, muito Flávio. Obrigado, Cris, pelo convite. Te peço desculpas pelo o início, a gente ter que focar um pouco mais com o Maicon, que estava aqui, enfim, mas acho que deu para a gente falar também importante sobre o Inter, sobre essa semana Grenal importante. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Obrigado. Sucesso para vocês à frente do Inter, porque a gente quer um Inter forte também nesse brasileiro. E semana que vem, segunda-feira, tem mais TVE Esportes para vocês. Até lá, beijo!